galerinha, beleza? Então vamos lá. Esse aqui foi o projeto que a gente propôs em sala, faltou finalizar, né? Aqui o menu superior com o efeito do hover, certo? A logo aqui do lado. Esse projeto foi baseado num outro projeto que eu vou colocar o link na descrição aí embaixo, vocês podem seguir lá, é muito bacana, tanto a didática dele, do Matheus, quanto a proposta do projeto, de uma landing page assim, muito legal. Aí a gente fez umas alterações, né? Colocamos aqui o nosso menuzinho inteiro, ele é fixo em cima. Aqui a nossa área que seria um banner que poderia ficar um slideshow aqui, né? Com destaque. Aqui seria as nossas promoções do dia, poderiam ficar 3 boxes ou poderiam ficar mais boxes também. Aqui eu fiz uma alteração para a imagem, como as imagens não estavam no tamanho, o ideal é fazer a imagem no tamanho, na proporção correta, né? A gente pegou imagens aleatórias aí, então eu fiz uma alteração colocando ela dentro de uma div, para que ela se adeque à div e não ficasse distorcida lá. Beleza. Aqui o último seria o cardápio, né? A última parte do site, onde a pessoa já escolheria. Aqui eu coloquei uma animaçãozinha no botão, que é um link, né? Simulando o botão. Aqui embaixo, nosso formuláriozinho de pesquisa, já ia direto para lá. Como eu disse aqui, eu teria um JavaScript para filtrar só bebidas, só hambúrgueres, enfim. E a quantidade, né? E a pessoa enviaria. E aqui embaixo o nosso footer. Beleza? Deixa eu atualizar aqui. Ficou quebrado bem aqui. Agora voltou ao normal. O navegador deu uma bugada ali. Beleza, aqui. Que eu tinha mexido aqui no navegador, agora voltou ao normal. Então tá aqui o site inteiro, né? E no final o footer, beleza? Footer dividido em duas partes, né? Que seria o endereço, os cartões que aceitaram. Aqui a imagem ficou muito pequena porque a gente tinha baixado 16 pixels. O ideal era baixar uma imagem maior, 64, 128 ou até mesmo 32 pixels para ela ficar maior aqui. E as redes sociais, utilizando o fonte Awesome. Beleza? Agora vamos lá, que eu vou mostrar as alterações que eu fiz no projeto. Aqui, começando pelo menu, a gente tinha colocado a div logo fora do Neve, né? Então o que eu fiz? Criei um container para o menu, certo? Porque a gente tinha colocado o header como fixo, então dessa vez eu fiz a alteração, coloquei o Neve como fixo, o nosso menuzinho, e criei um container para ele, para que ele se adeque e fique dessa forma, como a gente viu lá aqui. Ele fique, não fique grudado lá na parede, certo? Beleza. Então ele fica dentro do container, que é menor do que o tamanho da tela. Colocamos aqui a nossa logo dentro do Neve, no caso dentro do container, certo? E o menu continua normal. Beleza. Aqui a área do banner, eu também fiz uma pequena alteração aqui, mas foi lá no CSS, a gente vai olhar depois. O resto continua como está aqui, beleza? Alterei essa classe wrapper lá para ficar menorzinha e centralizada. Esquecemos de fazer isso lá na aula. Aqui na section promoções, no caso isso aqui é a promoção do dia. Deixa eu ver se eu fiz alteração aqui. Fiz alteração apenas aqui no botão lá no CSS, no carrinho, né? Como eu disse, eu coloquei a imagem que estava fora, estava dentro do Figma, mas estava fora de nenhuma div. Coloquei ela aqui dentro dessa div com a classe img promoção. Aí eu coloquei um tamanho para essa div, então a imagem se adequa a ela e aí mantém a proporção, que antes ela estava pegando a proporção do figure, né? E como tem um figure caption aqui embaixo, eu não estava conseguindo estilizar legal. Então colocando a imagem na div, ela mantém a proporção e não distorce. Beleza? Fiz para todas as outras 3 boxes. Beleza.
aqui no pesquisa e cardápio eu criei uma outra div que seria aqui o container, né, que é o conteúdo. Na verdade seria o container dela. E deixei o wrapper aqui. Por quê? Como a gente tem um background lá com uma opacidade, né, uma cor preta, tem uma opacidade aqui, ó, tá vendo? Então eu coloquei nesta div esse background e a Deep Wrapper continua normal, mantendo o conteúdo daquele jeito que a gente viu lá. Assim a gente não afeta o tamanho nem o conteúdo daqui, e aplica o estilo só aqui como se tivesse uma camada em cima da nossa imagem lá de fundo do cardápio. Beleza? Aqui alterei o formulário. Aqui no formulário nós colocamos, eu alterei só no CSS lá, tá? Aqui continua normal como estava antes, o nosso link e o nosso ícone, e lá no CSS a gente vai olhar depois. Beleza. Aqui no footer eu fiz uma pequena modificação também. Eu coloquei aqui, ó, a section wrapper, que é esse conteúdo, o primeiro conteúdo aqui, essa section aqui, vendo que ela também não está colada na página, fica centralizada, né? Então coloquei ela dentro do section wrapper, certo? E aqui dentro tem os nossos boxes, que é o form conteúdo. O bandeira footer a gente tinha colocado porque íamos fazer uma coisa diferente na bandeirinha, né? Mas acabou que nem fizemos. Enfim, continua o mesmo conteúdo, o footer conteúdo para todas as 3 boxes, certo? E aqui eu também não fiz alteração nesse footer, tá? Só que aí o que eu fiz? Aqui embaixo, no nosso estava aqui dentro, né? Então eu tirei daqui da section, criei um outro footer, que é o footer do copy, né? Que é o nosso final. E eu coloquei um wrapper também, para ele ficar centralizado igual. E coloquei o nosso texto dentro do parágrafo. Beleza? Agora vamos lá no nosso CSS, para ver a mudança. Beleza. Começando a mudança no body, coloquei aqui o change, colocando overflow no x hidden, para que as imagens dos tamanhos não ultrapassem, né? Embora a gente tenha programado lá para que não ultrapasse, mas te garante aqui também. O nosso conteúdo, que é a nossa div grande, tem 920 pixels, né? Que é para que ela também não ultrapasse caso a tela seja maior. Continua normal. E aqui eu acrescentei o wrapper. A gente tinha programado lá embaixo, né? Aí eu coloquei para cá para cima e acrescentei o tamanho dele em pixels, coloquei 1200 pixels. Já estava position relative e o margin left out para que ele fique centralizado. Beleza? Aqui no header. Aqui o header eu também fiz alteração, certo? Coloquei aqui o position relative. Já estava normal, já estava assim na verdade, né? Na verdade estava position fixed, né? Então coloquei position relative, top 0, porque como ele vem aqui o nosso nav, né? Então a gente coloca o position relative para que o nav fique relativo a ele. Aqui eu coloquei a altura automática para que ela, acho que já estava automático, né? Para que ela continuasse pegando o tamanho dos elementos que estão dentro dela. E usei index para ele ficar acima. Beleza. Aqui eu não alterei mais nada. Aqui vem na logo. A logo eu coloquei o float left, né? Como ela está dentro do nav, então ela vai ficar lá também. E o tamanho dela, beleza? Só uma pequena margem. Aqui na imagem eu mudei para 80 pixels, ficou um quadradinho lá, 80-80. Aqui embaixo no menu eu coloquei o nav, né? Que é o nosso nav menu, o position fixed. A largura vai ser a largura que ele estiver, no caso 100% o nosso menu, certo? Vai pegar o tamanho da tela que ele tiver, lá do nosso conteúdo. A altura 80 pixels. Aqui eu coloquei o z-index 1, na verdade não precisa porque ele está dentro do header, tá? Então aqui não precisa o z-index, acho que se tirar daqui. Aqui o container, que é onde ele está dentro, né? Ele limita o tamanho para 1200 pixels, position relative e margin left out, right left como alto para que ele fique centralizado. Beleza.
Aqui a gente colocou o Nave After, até coloquei esse comentário lá no projeto, porque lembra que quando nós temos elementos que tem float, se a gente não colocar esse after dando um clear nos outros elementos, eles se comportam tentando preencher o espaço que o float deixou, digamos assim, né? Então aqui ele faz o seguinte, ele impede que os outros elementos lá de baixo se comportem também, né? Ou tentem procurar um local para se encaixar ali no HTML. Então ele limpa isso aqui, aí o resto se comporta normal. A nossa UL não mexi aqui na nossa LI para poder dar aquele efeito, certo? Então todas continuam à esquerda, o tamanho de 100%. Eu coloquei um padding left e um padding right de 1 em para ela ficar distante assim o texto, né? Mas que não fique um espaço vazio entre as LIs para dar aquele efeito lá. E coloquei uma transition nela de 5 segundos, porque como ela vai animar o fundo lá embaixo, então para que o fundo não apareça de supetão assim de uma vez. Aqui embaixo o link continua normal, tá? Display block. Aqui embaixo coloquei dois efeitos, né? Tirei o background aqui do fundo, coloquei só a cor branca, e no LI, quando tocar, também vai ser o fundo vermelho, e ainda aquele efeito que vocês viram lá, beleza? Aqui no banner, aqui nosso principal, eu alterei o conteúdo colocando margem left alto, como tinha alterado a estrutura lá também, então ele vai centralizar, colocando a altura 350 pixels e o width de 100%, tá dentro do... vai ficar dentro do conteúdo, então ele não vai encostar lá na parede do HTML. Aqui no Figure Image Banner, que é o nosso container lá, ele vai ter 80%, certo? A position continua relative, o máximo width de 900 pixels, né? Porque ele tem que ficar menor do que o fundo, e eu coloquei um min rate de 100% lá. Beleza. Aqui o border continuou da mesma forma, o margem coloquei o lateral automático e dando uma margem de 50 pixels de cima e de baixo. O box shadow não alterei também, nem o background color, e o border radius continua a mesma coisa também. Beleza. Aqui a imagem em si eu coloquei uma largura de 400 pixels da imagem, float left, e essa margem de 50 pixels de cima, 1% de laterais, a borda continua a mesma coisa. O Fig Caption, coloquei a margem e o width, foi o que eu alterei aqui, beleza? O restante continuou a mesma coisa. Agora indo lá para a parte das promoções, eu alterei aqui o conteúdo promoção, que é aquela box, certo? Todas com display block. O rate eu aumentei para 350 pixels, porque a imagem ficou um pouco maior do que estava antes, e eu aumentei aquele botão lá. O width ficou 25% e o margin left de 4.5, né? Para ele não estourar no HTML. Padding ficou 0,0 dentro dele mesmo, e o background color, aqui esse padding podia ser só o 0, tá? Porque eu coloquei 0,0, só 0, e o margem bottom 5 em para que ele empurre o HTML para baixo e dê um espaço, né? Beleza. O que mais que eu terei? Aqui a imagem ficou 100%. Aqui ó, que eu queria o conteúdo, né? Cadê o conteúdo? Aqui embaixo, div imagem promoção. Essa aqui é aquela div, como eu falei, ela dá altura e um width de 100%, e aí ele fica, no caso da largura do nosso box, né? E fica uma altura de 200 pixels. A imagem, como ela está 100%, ela se adequa à proporção que está a div, certo? Eu coloquei um border box, um box size em border box, para que ele não estoure, não passe do limite, né, da borda, e o overflow hidden para que também não apareça lá no nosso scroll para ele ver a imagem, né? Ela vai ficar adequada ao tamanho. Beleza. Aqui continua a mesma coisa. Agora aqui, o link que a gente esqueceu de estilizar lá na aula, que é aquele botãozinho de baixo, certo? Ele é um block, né, display block, margem alta para ficar centralizado. Aí dei um pad de 5 em de cima e de baixo, e
as laterais de 4 pixels, para que ele fique centralizado também na vertical e fique centralizado na... Ó, viu? Dá um espaço aqui, ficar encostado lá. Beleza. Aí um text decoration none para tirar aquela estilização de link padrão, o texto alinhado no centro, 100% do box que ele tiver, certo? Aqui ele vai ter a cor branca de início, a borda branca, aí um border radius de 4 pixels para ficar arredondada e o background de vermelho, aquele vermelho da paleta que a gente escolheu. E colocamos o transition porque ele vai ter um efeito de hover, então para a transição também não ficar tão rápida, né? E aqui embaixo a gente colocou o efeito de hover, né? E a gente só substituiu as cores, ou seja, então a cor dele e a borda vão ficar vermelha e o background color fica branco, né? Então o efeito vai ser trocado lá. Beleza. Aqui na parte do cardápio coloquei aqui um height alto, certo? O que mais? Um conteúdo pesquise, que é aquele conteúdo lá, texto alinhado ao centro, 100% da width, certo? A largura dela. Aí o padding eu coloquei de cima e de baixo vertical 5 e 0 nas laterais, e o background color ele ficou com 0.3 de opacidade, né? Então esse foi responsável mesmo só pelo fundo, né? Para dar o fundo. Então ele vai ocupar 100% lá da nossa imagem aqui, certo? E ele vai dar um pad interno de 5 em lá de cima e de baixo. Aqui continua a mesma coisa e eu terei apenas o nosso formulário, né? Então aqui o form input eu coloquei um padding dentro dele para não ficar as palavras e nem os números, nem o número grudado, né, nas paredes lá nos limites. Então tanto no meu input de quantidade quanto nos dois boxes lá, o select box, né, tem esse espaçamento. O outline mexe com a linha de fora, aquela linha de contorno, então eu retirei. A cor das letras e do número vão ficar vermelha, o texto alinhado ao centro, e a font size de 6 pixels e o margin left de 1 em para que eles não fiquem grudados um no outro, beleza? No select eu aumentei o tamanho, coloquei o height de 40 pixels e um padding lateral de 4 pixels. E no input um tamanho de 33 pixels, né, que é a nossa quantidade lá, beleza? Aqui eu estilizei exatamente o type number, utilizando aquele seletor de atributo, né, para dizer que eu quero estilizar apenas o number, né. Podia ter utilizado como está aqui, porque é só ele, mas apenas para diferenciar, para a gente não esquecer que quando a gente vai mexer com os inputs é bom que a gente diga qual é o tipo que a gente está mexendo, que pode ter number, pode ter texto. Então aqui ele vai ter o height de 33 pixels, certo? 60 width e a font height é de 600, beleza? E aqui eu posso retirar esse. Vamos lá. Agora, o cardápio A, este aqui é o nosso link, né? O nosso botão que a gente simulou como um link. Podia ser dessa mesma forma aqui, ó, o input, tá? Podia ser um input aqui. A gente ia estilizar assim, input tipo submit, certo? E a gente vai lá no nosso input, no formulário, e altera aqui. Cadê? Aqui. Alteraria, e aí ficaria aí, depois colocaria o botão, entendeu? Mas vamos deixar aqui como o nosso azinho lá. Beleza, então ele limpa o estilo text decoration, dá uma altura de 30 pixels, a borda, mesmo esquema do outro lá, tá? A borda e a cor iguais, né? E o background color vermelho, borda errada de 4 pixels também, display inline block, porque eu quero que ele se comporte como um bloco, mas também quero que ele continue alinhado com os outros elementos lá do meu formulário, aqui ó, viu? Inline block, um line height de 30 pixels para alinhar lá o texto e o ícone, que é o mesmo tamanho do height, certo? O padding de 3 pixels de cima e de baixo e 1 em lateral, o margin left de 1 em, fica igual ao dos inputs, e a transição de 0,5 segundos porque ele vai ter a animação aqui embaixo, ó.
alternando a cor da borda e do fundo, e claro, da letra, né? Beleza, então ficou daquele jeito lá, como vocês viram. Aqui. Animação, tudinho, beleza. Podia colocar também aqui um hover nesses, ia ficar bacaninha, simulando lá como é feito no Bootstrap também. No footer, que a gente não finalizou o footer, né? Então o que eu fiz? Coloquei uma cor mais escura no footer, já que temos cores bem claras aqui no... Então coloquei uma cor mais escura para diferenciar, beleza? E aí, é esse tom de cinza, 6D, 6D, 6D. O edit é 100% da página. E o pad top coloquei 2 EMs e o pad bottom de 30 pixels para não ficar tão longe lá do fundo, tá? Aqui, aí eu criei lá aquela session wrapper, né? Dizendo que é a posição relativa e o height de 100%, certo? Aqui o footer conteúdo, que é o nosso box, lá aqueles 3 boxes, position relative, flutuando à esquerda, e manter um width de 25%, né, para ocupar, para não estourar lá o limite do HTML, não quebrar. E a margem eu coloquei 2 EM de cima e de baixo e 4% das laterais, né, para eles também não vão estourar por conta do 25% aqui, a lateral e a largura da página. Beleza, estilizei aqui o texto, o título H2 e o meu figure, que é onde estão as imagens dos cartões, só para um padding top de 1 EM. No H2 eu coloquei o font size 28 e o font rate de 700, lá que a gente pegou da fonte, né? Aqui eu coloquei o wrapper after, porque nós vamos ter aquele conteúdo do copy lá embaixo, para que ele não se comporte, né, como um float. E porque todas as caixas são float, não esqueçam, float left. O figure, né, que contém as imagens, também float left, cada um deles, por isso que as imagens ficaram alinhadas lá. Poderia ter colocado também um display inline, né, aquele line block, ele ficaria alinhado também. Um margin left de 1 EM para não ficarem grudados no outro. E aqui embaixo o último, que é o footer copy, né, que tem uma borda superior com um tom mais claro de cinza. E aqui o meu parágrafo com a fonte de 600, fonte rate 600 e a margem top de 30 pixels, que aí ele não fica grudado lá no nosso footer de cima. E aí ficou assim. Belezinha? Esse é o projeto da aula passada. E o que ficaria legal era criar a lista de pedidos, né? A lista dos meus pedidos, tudo mais, com a imagem dos pedidos. Iriam, no caso, para os 2 lugares, esse aqui. A responsividade dele quando ele estiver olhando no smartphone, né? Podia criar, ia ficar legal também. É isso, galera.